Oi, gente. Hoje a gente vai conversar sobre a entrevista que o governador de São Paulo, Márcio França, deu ao Roda Viva. E nessa entrevista, ela é muito interessante, ele tem uma ideia que eu achei fantástica para resolver a questão da segurança. Inclusive já foi implementada em alguns municípios. Eu vou também ter minhas críticas a alguns aspectos da entrevista, e vocês vão perceber. Mas essa coisa de críticas, elogios e tal é buscando ser objetivo, não imparcial. E sobre imparcialidade e tal, vocês podem ver um outro vídeo que eu fiz aqui no canal. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui no canal a gente conversa principalmente sobre política, mas também sobre filosofia, ciência. Eu tenho entrevistas com especialistas e no Filosofia Popular, toda sexta-feira, eu analiso filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, o Ricardo Lessa começa perguntando qual é a marca que ele gostaria de deixar no governo de São Paulo. E ele fala da criar oportunidades. Uma coisa, aliás, que ele vai repetir algumas vezes ao longo da entrevista. Depois, ele é logo questionado a questão da corrupção, né? Que ele é citado em processo, mas o processo não andou, foi arquivado. Ele, inclusive, ressalta isso. E que ele deu 400 milhões de reais para os municípios, o que, na opinião do entrevistador, seria a política velha, de que ele está soltando o dinheiro perto da eleição para conseguir o apoio de prefeitos e tal. Ele rechaça a questão da corrupção, dizendo que tem 38 anos de vida pública limpa e que isso é diferente. Eu acho que ele deveria ter dito aí que isso não é nada mais do que a obrigação dele, porque, enfim, não deveria ser nenhuma grande vantagem ser honesto, né? Deveria ser o normal. Aqui no Brasil parece ser um grande plus, né? E sobre as prefeituras, ele fala que as prefeituras estão quebradas, que ele sabe que é difícil ser prefeito. A justificativa, enfim, que era o que ele podia fazer, mas não cola tão bem, né? Acho que a crítica aí, tão perto da eleição, faz sentido. Ele depois fala que não políticos estão saindo de cena quando vem a pressão, as constantes acusações, a coisa tensa e tal. Eu acho que ele estava pensando em Joaquim Barbosa, que desistiu de ser candidato a presidente, o Luciano Huck, que chegou a pensar, e o recentemente desistente, o Flávio Rocha, né, todos desistiram, esses não políticos, né, essas pessoas que não estão acostumadas ao jogo político. E depois ele é questionado quem é que ele defende na eleição presidencial. E aí ele é bem claro, ele defende Alckmin. E ele fala da gratidão que ele tem por Alckmin, por ter sido escolhido para ser o vice de Alckmin, e fala da lealdade que ele tem a essa figura política. Mas que o partido vai decidir na convenção. Depois ele é questionado sobre Dória, aliás, esses questionamentos vão acontecer porque Dória está candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, e ele fala que Dória não tem nada a ver com Alckmin. Aparentemente foi o que ele falou. Esse momento a dicção dele quebrou um pouco e não ficou assim tão claro, só quando eu ver de novo para ter certeza. Aliás, isso acontece em alguns momentos, ele não tem uma dicção assim tão boa, uma pronúncia das palavras tão boa. É ruim para político, né? Mas esse momento, por exemplo, não ficou tão claro. Eu acho que ele quis dizer que Dória não tem nada a ver com Alckmin. Aí ele dá uma alfinetada muito bem dada no Dória, que Dória prometeu que iria ficar 4 anos e ficou só 1. E ele diz que ficou frustrado com isso. Eu achei uma dura excelente, né? Porque Dória realmente acabou de ser eleito prefeito e aí saiu. Depois o jornalista da Veja perguntou se ele é de esquerda, né? Que o partido é o Partido Socialista Brasileiro. E ele disse que o PSB foi contra a prisão do Lula, o que ele meio que reagiu, disse que, indicando que foram algumas pessoas do partido e não necessariamente o partido como um todo. E aí a resposta dele sobre se é de esquerda foi um momento baixo da entrevista dele, ele não foi claro. Ele diz que o PSB tem origem de intelectuais, que buscou conciliar o PSDB e o PT, que há um esgotamento dessa dualidade PSDB e PT, falou que a filiação partidária não necessariamente define tudo, mais vago, impossível, difícil ser tão vago, né? Aí ele dá uma declaração que não necessariamente coloca ele tão no campo da esquerda assim. Aqui no Brasil, talvez para muitos coloque, porque aqui no Brasil o discurso mais simplório fala que esquerda é estatística e direita é privatista. E aí ele diz,
Esse é o discurso simplório, porque um discurso um pouco mais sofisticado sabe que existe uma direita neodesenvolvimentista que defende o fortalecimento do capitalismo nacional, enfim. Mas essa é uma discussão para um outro vídeo. Eu tenho um vídeo sobre direita e esquerda, vocês podem dar uma olhada lá. Mas ele diz que o Estado é necessário e ele destaca principalmente saúde e educação e que a população precisa muito da atuação do Estado porque é uma população pobre e tal, não tem condições de prover por ela própria. Mas aí depois ele emenda dizendo, logo depois, que ele não é contra a privatização, que se sente aberto à privatização e tal. Mas que se ser pelos pobres é ser de esquerda, eu sou de esquerda. Né? E depois ele diz que essa divisão está ultrapassada. Então esse é um momento complicado, porque ele teria a oportunidade de explicar as posições políticas dele em relação a, por exemplo, direitos sociais universais. Ele é a favor de que eles sejam expandidos, que sejam garantidos a todos e não apenas aos mais pobres. Essa é uma posição clássica da esquerda. Quando ele diz que a população precisa, fica parecendo que saúde e educação garantida pelo Estado deve ser só para os pobres. Essa é uma SUS para pobre. Essa é uma posição que não é da esquerda. Então, enfim, ele não é da esquerda, digamos assim, social-democrata europeia, enfim, é talvez de uma esquerda populista, não sei. E ele teria a oportunidade de explicar e não explicou. Sobre uma obra de trem que foi paralisada, ele foi questionado sobre isso, ele responsabilizou a crise econômica, que os estados pararam, enfim, no fundo falando de um problema macroestrutural e não um problema do estado de São Paulo. É convincente porque realmente a crise se abateu, foi muito séria e o país inteiro está sofrendo com recessão. Eu recentemente fui com minha esposa para o shopping, a gente foi ver um filme e depois foi na livraria e... Aliás, não, fomos só na livraria, esse dia não foi para ver filme. Mas o shopping estava vazio. Então, o shopping estava muito vazio. Né? Sobre segurança e nomeação e concursos, ele foi questionado se vai chamar mais gente de concursos. Ele diz que vai dar uma olhada nisso, mas não dá uma resposta assim muito clara, até porque não depende apenas da vontade do governador, é uma coisa estrutural, tem que ver das necessidades do Estado e tal. Ele não entra nesses detalhes, mas é meio óbvio em relação a isso. Depois ele é questionado sobre uma coisa muito, muito, muito importante, que é o financiamento da campanha. E que ele fala que é difícil fazer e tal. E o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução que definiu que o candidato poderá financiar toda a sua campanha nas eleições com recursos próprios. Isso é um absurdo. Né? Basicamente, dinheiro é tempo de televisão, e não tempo de televisão, mas assim, capacidade de financiamento, né? E é um absurdo, porque aí você pensa, um bilionário poderia praticamente garantir o teto do financiamento e com isso garantir uma forte presença nas eleições. Ele é contra isso e eu concordo com ele. Tem que haver um limite de contribuição que você mesmo possa dar para a sua campanha. O limite tem que ser severo. Eu acho que o limite tem que ser tipo 5% do teto. E o resto você tem que conseguir com doação de pessoas físicas, que também tem limite. Se o político quer financiar a campanha, ele tem que se provar para a população e a população vai dar dinheiro porque acredita nele. Aí nós vamos ver quem é quem. Né? Depois ele é questionado sobre o secretário de transporte dele estar preso. Ele simplesmente diz que tem que ser apurado, que ele tem informações que essas pessoas são idôneas, mas que, enfim, essa é uma investigação em curso. Né? Depois ele é questionado sobre uma brincadeira que o Dória fez com ele, chamando ele de, em vez de Márcio França, de Márcio Cuba. Enfim, ele rechaça isso, mas não entra em maiores detalhes. E depois ele é questionado sobre a concessão do Parque Ibirapuera. E aí a resposta dele eu acho perfeita. Ele foi muito bem nessa resposta. Ele disse: a concessão foi feita sem aprovação da Assembleia Legislativa, o Estado é dono de parte das propriedades, e isso não está sendo feito da forma correta, ele não foi consultado, e que velocidade sem regras não cabe. E realmente houve alteração de governador, e para a obra ter seguimento ele deveria ter sido comunicado, e foi um equívoco não terem pedido a aprovação da Assembleia Legislativa. Quer dizer, às vezes no Brasil há um certo... essa coisa assim de... faz de qualquer jeito, né? É complicado isso.
Aí nós chegamos no momento que eu considero o momento mais alto da entrevista, o momento que ele traz uma ideia que eu acho brilhante, e apesar de minhas críticas, eu tenho outras críticas que vocês vão ver mais à frente, essa ideia eu gostei muito. Ele é questionado sobre o PCC, sobre a questão da segurança e qual é o erro dos antigos governos. E aí ele diz, o erro foi não garantir oportunidades. Aí ele cita uma estatística que eu não chequei ainda, se alguém checar aí dá uma olhada, mas que homicídio em São Paulo é 8 para cada 100 mil, que é melhor que Miami, mas é uma sensação de insegurança. E o que ele defende é o que ele fez em São Vicente, que é o alistamento civil. E o que é alistamento civil? Quem é dispensado do serviço militar recebe uma oportunidade de trabalhar para a prefeitura e depois vão para a escola técnica. Custa mais ou menos 1.000 para cada jovem de 18 anos. O único reparo que eu faria na ideia do alistamento civil, que eu acho brilhante e que tem dados já mostrando que tem funcionado muito bem, onde foi aplicado reduzir o recrutamento de jovens pelo crime organizado, é que essa oportunidade tem que ser oferecida também para mulheres de 18 anos. Né? No Brasil, apenas os homens têm alistamento obrigatório no serviço militar, mas eu não sei até que ponto as mulheres teriam direito ao alistamento civil. Se tiverem, ótimo, é uma ignorância minha, mas se não tiverem, devem ter essa oportunidade. Ou seja, o alistamento civil deve ser uma oportunidade tanto para homens como para mulheres. É uma ideia brilhante para você reduzir o recrutamento. A bolsa que entre aspas, trabalhador, mas assim, esse trabalhador temporário da prefeitura recebe é de R$500, mas tem os outros encargos, acaba ficando mais ou menos em R$1.000 para cada jovem. R$1.000 para cada jovem, para garantir que ele vai ter uma oportunidade de ensino, que ele vai ter uma oportunidade por um tempo de trabalho, que ele vai provavelmente não se envolver com crime organizado, e além disso vai se tornar uma pessoa produtiva para a sociedade, eu acho um preço muito barato para se pagar. E aí ele é questionado, mas não estamos sem dinheiro? Não falta dinheiro? E aí ele novamente dá uma resposta excelente. Dinheiro é uma opção política. Você tira de algumas coisas para priorizar outras coisas. Política, aí eu diria, política é estabelecimento de prioridades. E ele definiu que o alistamento civil e essa política é uma prioridade. Vai ter que cortar de outro lugar, mas não daí. Né? Assim como muitos políticos já estão dizendo que não vão cortar da Bolsa Família porque ele representa pouco no orçamento. 0,3, 0,4 do PIB, e em relação ao orçamento da União também não representa muito, e por isso vale o que é gasto. Né? E os benefícios que ele produz são importantes, enfim. Sobre polícia civil e militar, ele basicamente diz que tem uma vocação diferente. Concordo com ele, aí não tem muito o que falar. Sobre foco em prevenção ou repressão, e é citado o caso da policial apaisana que matou um ladrão, e aliás teve mais de um episódio recentemente desse tipo. Aí ele diz, assaltante que vai com arma de fogo tentando roubar as pessoas e ameaçar a vida dos outros, está sujeito a ser morto. São mais de 130 mil policiais em São Paulo, ele pode dar de cara com um. Apesar dele ter dito isso, me parece claro que o foco dele é em prevenção. Sobre a prisão do Lula, ele é questionado sobre o jornalista da Veja questiona ele. Prisão do Lula, se aceitaria apoio do Lula e o PSB e o PT em alianças em estados. Ele diz que o Lula é uma questão judicial, né, que não tem como aceitar ou não aceitar apoio de quem está preso. Mais uma vez ele é evasivo, né? Aliás, em vários momentos ele foi evasivo. E em alguns estados, sim, o PSB e o PT vão se aliar. Né? Aí ele é questionado qual é a razão para Alckmin perder para Bolsonaro em São Paulo. E a razão que ele dá é que a rejeição, ele dá uma desculpa até sofisticada. Vamos analisar. A desculpa dele é que a rejeição ao PSDB é grande, principalmente a Aécio, porque a população teria meio que visto no PT todos os problemas, e aí depois da eleição, quando viram que a Aécio, enfim, tinha muitos problemas também, acusado de corrupção, ligações com crime organizado, enfim, toda aquela confusão que o Aécio está envolvido e respondendo aí na justiça, o PT ficaria meio que igual ao PSDB e isso levaria a uma grande rejeição ao PSDB. Então, mesmo que pessoas que aprovam o governo do Alckmin rejeitam o PSDB. Eu acho que a análise dele tem uma certa lógica,
mas pode ser também que há um certo desgaste em relação à candidatura de Alckmin e as pessoas não veem que não olham para Alckmin e veem uma solução para problemas como segurança e tal, e um certo setor da direita e do centro-direita de São Paulo quer apostar em uma coisa diferente. Você já conhece o Alckmin, mas quer uma outra coisa. Enfim. Aí ele faz uma coisa politicamente bem arriscada. Ele coloca a mão no fogo por Alckmin em termos éticos. Porque fala que tem uma pessoa da família do Alckmin investigada e tal. E aí ele diz, não, quem conhece o Alckmin sabe que ele é idôneo e tal. Eu queria dizer uma coisa para o Márcio França, que é candidato ao governo do estado de São Paulo. Não recomendo que o senhor bote a mão no fogo por um outro político. Por mais que o senhor conheça e tal. Nunca se sabe o dia de amanhã. E se alguma coisa for descoberta em relação ao Alckmin, os jornalistas vão voltar ao senhor e vão dizer, o senhor botou a mão no fogo e tal. Será que o senhor também não sabia? Era vice dele e tal. Então, é melhor, até onde eu sei é idôneo. Não, entendeu? Não bote a mão no fogo com tanta firmeza, não. Você pode se queimar. Sobre a greve dos caminhoneiros, ele diz que São Paulo não podia esperar o Brasil, que ele foi negociar. Compreensível, né? Ele já estava há 3 meses aí como governador de São Paulo, realmente ele tinha que agir. Sobre o preço do pedágio, ele disse que os preços vão cair, mas aí eu não entendi direito a pronúncia dele, eu não sei se é porque ele foi interrompido. Outros motivos vão levar os preços do pedágio a cair. Depois ele é questionado se o PP apoia o Dória e por que a troca, né? Por que o PP apoia o Dória? E ele dá uma resposta muito boa. Ele diz que o PP está mais bem colocado com o Dória. E aí o que ele quer dizer com isso? Do ponto de vista ideológico, né? O PP é o partido do Maluf, é um partido de direita liberal, ele está se colocando como um candidato de centro, ou centro-direita ou centro-esquerda, oscilando aí, mas ele olha para o PP e vê para o PP, não, o PP está melhor com Dória, sabe? Mas melhor longe de mim. É claro que ele diz que gostaria do PP pelo tempo de televisão. Reparem, dizer que gostaria do PP pelo tempo de televisão mostra que você não gosta do PP em termos ideológicos. Porque o que você queria era o tempo de televisão, era a estrutura partidária, não era as pessoas do PP. É legal isso que ele se denuncia completamente a rejeição que ele tem ao PP. Né? Depois ele defende o tag nos carros para segurança. Ele é questionado se isso teria problema de dados pessoais serem extraídos a partir dos tags nos carros. Ele diz que as ruas não são das pessoas. Né? Depois ele defende mais anéis e que esses novos anéis rodoviários iriam interligar rodovias e que tem um custo-benefício muito bom. Aí eu admito minha ignorância, não saberia dizer em relação a isso. E depois defende também o transporte coletivo e ferrovias e tal. Aí ele faz uma defesa, normalmente uma ideia muito boa. Ele fala que para que as obras sejam mais rápidas, ele defende uma cobrança dos que se beneficiam pelas obras, ou seja, pessoas que são proprietárias próximo das obras. Algo que pode ser negociado com os proprietários. Uma contribuição para melhorias. E que ele fez isso em São Vicente. Isso daria maior velocidade nas obras e ele acredita que os proprietários iriam aceitar fazer essa contribuição para as obras. Eu acho essa ideia brilhante para acelerar a realização de obras que são necessárias. Não é você... E é verdade, se você parar para pensar, o dinheiro de todos nós está sendo retirado para realizar uma obra que, às vezes, valoriza a propriedade de algumas pessoas. A propriedade de um apartamento e tal pode custar, sei lá, 150 mil reais. Mas depois que tem uma obra ali, aumenta o fluxo de pessoas e tal, o valor do apartamento vai para 250 mil, 300 mil, o aluguel do apartamento passa a ser mais valorizado. E aquela pessoa privada foi beneficiada com uma coisa que é de dinheiro público de todos nós e ela não deu nenhum tipo de contribuição para isso. Isso pode ser negociado para que haja essa contribuição de melhoria. Eu acho essa ideia brilhante. Né? Claro que não poderia ser algo necessariamente imposto, teria que ser um processo de negociação, até como seria feito. Depois ele é questionado sobre as universidades, né, o ensino, e ele diz que universidade é para poucos, que é necessário expandir vagas. Concordo com ele integralmente. E ele cita uma autarquia em que ele ajudou a desenvolver e cursos técnicos que expandiram absurdamente as vagas em um determinado
em algumas cidades, né? Eu acho que ele está se referindo a São Vicente, mas ele está implantando isso já, também quer implantar isso em São Paulo. E tem o sonho de que todo menino e toda menina tenha uma oportunidade. Ele está corretíssimo, é necessário expandir vagas, só que eu diria o seguinte, se nós expandirmos muito, não nas escolas técnicas, porque nas escolas técnicas normalmente são para empregos que há carência, e provavelmente essas pessoas serão empregadas, embora não todos, porque um país em recessão tende a gerar desemprego em todos os setores. Mas o problema é que o trabalho os universitários e pessoas com diploma, se não houver expansão do investimento em ciência e tecnologia e expansão de unidade de ensino e outras estratégias para empregar essas pessoas, nós vamos produzir o desemprego da mão de obra ultra qualificada, né? Algo que já está acontecendo em muitas áreas, né? E é um problema extremamente sério. Enfim, e uma coisa que ele não cita em termos de emprego são as empresas cooperativas. Aí eu vou insistir. Empresas cooperativas, elas são fundamentais para expandir emprego, porque quando a empresa cooperativa ela começa a ganhar dinheiro, uma das primeiras coisas que ela faz é contratar mais pessoas. Ela não é como as empresas corporativas mais tradicionais, que começam a ganhar muito dinheiro e querem arrumar um jeito de diminuir custos para ficar com mais do seu dinheiro na mão de poucos. Então, empresas cooperativas são fundamentais para você ter essa expansão de emprego, né? Sobre a queda do avião, eu acho que foi sobre a queda do avião que ele foi questionado, aí, mais um momento que não ficou muito claro, ele diz apenas que os prejudicados têm que ser ressarcidos. Eu acho que foi isso, né? Enfim, e aí ele fez uma piada muito infeliz, acho que Dória vai utilizar isso, que ele teria salvo Marina Silva, porque a reunião que ele estava marcado com ela foi que impediu que ela estivesse no avião, né? Ele tentou ser engraçado e eu acho que não foi uma boa não, viu, Márcio França? Não pegou bem. Até minha esposa estava do meu lado na hora e olhou assim, não gostou. E depois sobre ídolos ele destacou Miguel Arraes e Mário Covas, e no Brasil Juscelino. Ao destacar Miguel Arraes e Mário Covas, eu acho que ele tenta sinalizar uma postura de centro-esquerda social-democrata. Pelo menos foi o que me pareceu. Mas outras falas dele jogam ele mais... Ele é aquele bem político brasileiro, do centro, que não, é difícil de definir. Ele diz que não tem mais esquerda e direita porque ele oscila conforme a circunstância e tal, o pragmatismo político. Talvez seria necessário questionar ele em mais detalhes sobre algumas coisas para saber onde no espectro ele se encontra. Bem, essa foi a entrevista do Márcio França. Eu acho que foi uma entrevista rica, tem uma grande ideia aí para redução de crimes e tudo mais, que eu concordo muito com ele, do alistamento civil. É uma coisa até que eu vou pesquisar mais depois desse vídeo. Fiz minhas críticas aí, a piadinha infeliz, a indefinição política, ele dentro do espectro político e outras, né? Mas é isso aí. Se você gostou do meu vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. E se você tiver dúvidas em relação a neutralidade, imparcialidade, veja meu outro vídeo sobre isso. E sobre direita e esquerda, eu também já tenho um primeiro vídeo sobre isso no canal, em que vocês podem compreender um pouco mais do meu ponto de vista, do que eu penso sobre esquerda e direita, e como eu defendo que a gente tenha uma compreensão com mais nuances, com mais complexidade desses conceitos históricos, que na verdade existem várias esquerdas e várias direitas, não apenas uma. Não é? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou continuar semana que vem a cobertura dos candidatos presidenciáveis. Tá certo então? Um abração. Tchau, tchau. Oi, gente. Só queria acrescentar uma coisa. Eu fui checar aqui e parece que as vagas dos concursos eram vagas já previstas em edital. Se isso se confirmar, eu preciso checar mais informações. A crítica ao governo do Estado é absolutamente legítima e Márcio França simplesmente não endereçou, não falou nada sobre isso. Então, eu não sabia dessa informação quando eu fiz o vídeo, então eu estou acrescentando aqui no final essa informação. Enfim, vamos apurar. Eu peguei de algumas fontes, mas
não tive tempo ainda de processar tudo, e por isso quero dizer para vocês que estou com essa percepção, estou com algumas fontes, mas preciso desenvolver mais para ter mais certeza. É isso aí, gente. Valeu. Só esse acréscimozinho no final do vídeo.